noite a todos. Com muito prazer que eu aqui hoje estou e permita minha correção. Aqui eu não sou a doutora Gláucia, eu sou Gláucia Lima, que é a vossa irmã e que está aqui hoje, sobretudo, para aprender convosco também. Portanto, nós vamos trazer um tema hoje que com muito gosto eu vou partilhar convosco, que é o tema da saúde mental, que é a minha área de trabalho profissional, e espiritismo. Como Antero disse, eu sou espírita já nessa encarnação pelo menos há 35 anos, que eu saiba, mas vou partilhar convosco algumas coisas que fui aprendendo ao longo da minha existência e relacionando exatamente com a minha prática profissional, que é a psiquiatria e a saúde mental. É com muito gosto que estou nessa casa e agradeço ao Antero o convite que me foi feito, desses diálogos espíritas, porque estive nessa casa mais ou menos há uns 20 anos atrás, aí no vosso lugar, assisti a uma palestra. Portanto, é com muito gosto que aqui hoje estou novamente, podendo partilhar convosco essas nossas ideias, que também depois vamos poder debater naquilo que ficar algumas questões e que vocês puderam levantar também os vossos questionamentos. Portanto, nós vamos trazer uma conceptualização da saúde mental e relacioná-la com o espiritismo. Eu trouxe aqui uma breve história da patologia mental dentro da história da humanidade, porque, como nós sabemos, a compreensão da saúde e da doença foi mudando ao longo da história. Nós podemos ver dentro da história que em várias épocas, que em várias fases da humanidade, esse conceito de saúde e de doença, essa compreensibilidade do que é a saúde mental, foi mudando, essa percepção da doença foi também se alterando à medida que o homem também foi evoluindo nos seus conceitos e na sua forma de apreciar a saúde. Na antiguidade pré-clássica, os gregos, os egípcios, os indianos explicavam, por exemplo, a doença como ação do sobrenatural sobre o humano, portanto. Então, a doença era muitas vezes concebida como o efeito do sobrenatural. Um dos exemplos mais clássicos, por exemplo, que nós podemos dar aqui, é a própria epilepsia, que era considerada um mal sagrado. E existia um médico chamado Avicena, que dentro da história foi muito conhecido por várias coisas, porque ele falava sobre tudo. Ele era um persa que falava sobre tudo, conceptualizou tratados sobre tudo. Portanto, esse persa, ele conceptualizou que, por exemplo, a epilepsia era um mal sagrado que acontecia nos comícios, quando os deuses estavam muito irados, e sobre o epiléptico era descarregado a sua ira. Então, a epilepsia era considerada um mal sagrado cuja ira era descarregada sobre aquela pessoa que tinha a epilepsia. E o tratamento, quem dava o tratamento eram os sacerdotes e eram os feiticeiros, cuja cura era exatamente os métodos mágicos, eram métodos sobrenaturais, às vezes métodos religiosos. Isso em quase toda parte do mundo era assim. Somente 600 anos, mais ou menos, antes de Cristo, isso foi se alterando e foi justamente coube aos gregos, aos filósofos gregos, uma mudança da ideia da saúde, conceptualizando uma ideia diferente, alterando justamente a ideia da doença, ligando a doença a uma conceptualização de organicidade. Ou seja, a doença existia porque existia uma parte do corpo, uma parte orgânica, que realmente ficava doente e por isso a pessoa adoecia. Mais tarde, existiu um filósofo que foi considerado o pai da medicina, que foi também médico, que foi o Hipócrates de Cos, portanto, Hipócrates, pai da medicina moderna, que foi considerado justamente aquele que primeiro relacionou as doenças orgânicas, as doenças com a parte orgânica e até conceptualizou, como nós vamos ver, vários sistemas, como foi aquela primeira pessoa que conseguiu ou que conceptualizou os sistemas de doença com as várias partes do corpo que adoeciam, como vou falar mais um bocado,
e ele até dizia que a doença que era considerada como sagrada, como era a epilepsia, na sua opinião, não era mais divina ou mais sagrada do que qualquer outra doença, tendo uma causa natural, e sua origem supostamente divina refletia somente a ignorância humana das causas das doenças. E foi também Hipócrates de Cos, o pai da medicina moderna, que introduziu então o espírito científico à própria medicina numa tentativa de explicar justamente a doença, definindo a saúde como um equilíbrio nesses 4 humores. Então ele dizia que nós tínhamos no nosso organismo 4 humores, que era o sangue, a linfa, a bilis e o fleuma. E, por exemplo, se existia um indivíduo que era um indivíduo muito colérico, muito irritado, ele dizia que isso existia porque existia excesso de bilis. Ou um indivíduo que era aquele indivíduo melancólico, deprimido, era porque existia um excesso de fleuma. Portanto, mais de fato, coube a esse Hipócrates essa primeira sistematização até de um sistema psiquiátrico dos humores. Portanto, coube a este cidadão. E nessa altura, essa concepção sobrenatural foi posta em causa, porque até então as doenças de fato tinham essa conceptualização do sobrenatural agindo sobre o humano. Entretanto, nós podemos dizer que na Idade Média, nós dizemos que foi uma idade, um período negro, não somente para o conceito de saúde e de doença, como também foi um período negro para a mediunidade. Foi um período negro de compreensão dos fenômenos mediúnicos, porque nós vamos ver que existia aqui um limite muito tênue entre possessão, entre saúde mental, entre loucura, e normalmente era a farinha que se punha tudo no mesmo saco. Por quê? Porque normalmente os loucos eram os possessos, eram os endemoniados, eram os médiuns, entre aspas. Ou seja, foram tratados pela Santa Inquisição na Idade Média, tudo como se fosse a mesma coisa. Portanto, então, nessa altura, na Idade Média, foi uma idade negra para a psiquiatria, para a saúde mental, tanto também quanto para a mediunidade. Fazendo aqui já uma relação de saúde mental com o espiritismo. Portanto, o médico nessa altura tratava somente do corpo e a alma era assunto da igreja, voltando a serem tratados pelos sacerdotes com métodos mágicos e religiosos, inclusivamente através do exorcismo, para livrar do corpo humano os espíritos que estavam a causar uma possessão no corpo físico e por isso a loucura. E quais eram esses métodos que eram tratados? Eram métodos que se utilizavam para causar sofrimento no corpo físico. Quanto mais sofrimento eram causados, aqueles métodos de exorcismo, métodos que causassem realmente, a gente vê figuras, eu não trouxe por acaso nessa palestra, mas eu costumo usar em outras palestras que eu utilizo para mostrar sobre como eram tratados os médicos, que eram os mesmos tratamentos, justamente para causar sofrimento no corpo. Quanto mais sofrimento causasse, mais os espíritos se sentiriam mal naquele corpo e por isso deixariam o corpo físico daqueles médiuns e por isso o abandonariam. Aquele tratamento antes humanitário somente vai voltar muito mais tarde com um médico psiquiatra francês chamado Philippe Pinel, que defendeu um tratamento humanitário para a saúde mental, para a psiquiatria. E neste período todo foi então novamente relacionada a saúde mental com a possessão e com as doenças com a ação do sobrenatural. Mas nós poderíamos falar ainda aqui nessa idade média de um homem muito moderno e ele foi considerado um médico moderno para aquela idade, para aquela fase. Chamava-se Paracelso, que todos nós já ouvimos falar. O seu nome vem de Celso, para além de Celso, Paracelso. E esse médico era um médico, ele era suíço, o pai também, ele era médico também, ele estudou em Viena, ele formou-se em medicina aos 17 anos, era alquimista, viveu uma série de anos no mosteiro e tinha ideias muito para além, como nós podemos ver, espíritos evoluídos para a sua altura, que muitas vezes encarnam em determinadas épocas para fazerem o quê? Fazerem progredir a sua humanidade naquela fase em que nós estamos. Né? Então, Paracelso, podíamos dizer que foi um espírito desse.
E o Paracelso era um médico que realmente ele veio a ser um médico muito para além daquela altura em que ele viveu, porque ele já vinha dizer que nós tínhamos, e essa imagem, ele era alquimista também, e essa imagem das 3 provetas mostra isso. Ele mostra o corpo, alma e mente. Ele dizia que existia saúde quando existisse equilíbrio nesses 3 corpos, já vindo a nos falar da alma, do espírito e do corpo. Portanto, e quando não existisse uma harmonia nesses 3 corpos, existiria então o processo de doença. Já vinha, era um médico que tinha ideias muito para além daquelas que eram defendidas nessa altura. Entramos então na Idade Moderna e nós não poderíamos deixar de falar do método cartesiano de René Descartes. René Descartes, um francês, que todos nós já ouvimos falar pelo método cartesiano, que na ciência veio defender a objetividade da medicina, a objetividade da ciência, o método objetivo, que depois, mais tarde, inclusivamente, foi utilizado por quem? Por Allan Kardec, para fazer as pesquisas que vieram justamente desencadear o processo da codificação do Espiritismo. Então, quando nós falamos em método cartesiano, da separação da mente do corpo, do surgimento do movimento materialista, nós condenamos muitas vezes o método cartesiano, o organismo visto como uma máquina, e até a gente muitas vezes condenamos esse movimento muito objetivo da medicina e da ciência, não é? Isso não é condenável, nós vamos perceber que tudo tem uma razão e tem um porquê. Porque nós precisávamos nessa idade, nessa fase dos 1400 até 1700, de preparar a humanidade para o advento que vinha posteriormente, que era o advento da ciência e do espiritismo. Nós precisávamos de coisas objetivas, de espíritos críticos que viessem justamente depois desencadear o próprio movimento espírita. Kardec era um homem da ciência. Kardec desenvolveu um movimento cartesiano, objetivo, de perguntas e respostas. E, efetivamente, a própria humanidade precisou desenvolver aquilo que depois foi o movimento iluminista da liberdade do pensamento. Então, tudo tem uma razão e tem um porquê na humanidade. Então, esse movimento cartesiano, que foi a separação da ciência e da fé, do desenvolvimento dos raciocínios lógicos, dos objetivos, tudo tinha um porquê, tinha uma razão, teve o seu momento certo na época da humanidade. Em 1700, depois veio preparar esse movimento cartesiano de René Descartes, justamente esse espírito científico da época, aqueles homens da ciência, que tudo tinha que ter uma razão e um porquê, tudo que tinha que ter uma resposta, e justamente preparar a humanidade para o advento do iluminismo, das pessoas da Revolução Francesa, por exemplo, que depois veio desencadear a própria doutrina espírita mais tarde no século XIX. Nós vamos ver aqui um quadro muito interessante que eu costumo mostrar, que é um quadro de Rembrandt, que mostra justamente nessa altura os médicos que estavam à procura de onde estava uma doença, onde é que ela está. Iniciavam as especializações médicas, mas aqui o corpo estava ainda, nesse movimento materialista, destituído de alma. Então, isso é uma aula de anatomia, não é? Então, os médicos estavam à procura da origem das doenças, mas o corpo, no século XVII, estava destituído de alma. Então, eles estavam à procura de onde estava a origem das suas doenças. Onde é que o corpo adoecia? E mais tarde, ainda, vieram dissecar, porque se vocês bem lembrarem, para a igreja, o corpo era indissecável. Era proibido dissecar um corpo. E a partir aí do século XVII, na Idade Moderna, iniciou-se as especializações médicas. Então, pôde-se então procurar onde é que estava a doença e a origem do corpo, iniciando o movimento das especializações, mas o corpo continuava destituído de alma. E somente mais tarde, no século XIX, e com também o advento do Espiritismo, nós podemos então procurar a razão da causa e causa das doenças em outro lado, na imortalidade da alma.
O Espiritismo veio nos trazer outras realidades. Veio nos mostrar que o espírito é imortal. E como imortal que o espírito é, para além do corpo físico que adoece, de um corpo e de uma parte de um corpo que adoece, existe também um corpo espiritual. E que esse corpo espiritual também adoece. Esta figura que aí está é a imagem de André Luiz no mundo espiritual a receber o passe magnético no mundo espiritual. E ele muito surpreendido quando desencarna, quando lhe disseram que ele tinha cometido um suicídio passivo, mas tinha cometido um suicídio. Mas eu cometi um suicídio, eu era médico. Como? Mas um suicídio inconsciente. Portanto, e efetivamente ele tinha o seu corpo espiritual adoecido. E quando nós percebemos que somos imortais, existimos para além de um corpo físico e temos um corpo espiritual, vivemos várias vidas e muitas vezes adoecemos por uma lei de causa e efeito, nós começamos a perceber então a origem das doenças. Nós não adoecemos por acaso. Adoecemos por necessidades existenciais. As nossas doenças têm outras origens que não aquele quadro de Rembrandt, aonde está a nossa doença no nosso corpo. E o Espiritismo vem nos mostrar que o nosso corpo, nós temos várias dimensões em nosso ser. E somente somos seres espirituais que temos experiências humanas. E não podemos esquecer disso. Nessas experiências humanas, nós adoecemos. Mas, antes de adoecermos no nosso corpo físico, as nossas doenças estão no nosso corpo espiritual. E é isso que os Espíritos nos dizem. Que antes da doença se plasmar no nosso corpo físico, ela já existe em outro nível, em outra dimensão, no nosso corpo espiritual. Então, quando ela começa a aparecer no nosso corpo físico, e nós temos 3 níveis de realidade, ela existe primeiro no nosso corpo espiritual. Nós somos espírito, somos corpo e temos um corpo espiritual. Eu trouxe essa imagem porque foi a única que encontrei de uma forma mais clara, mas ela também não está tão clara como eu gostaria. Porque o nosso corpo perispiritual, ou poderíamos também chamar de modelo organizador biológico, como o Dr. Hernani Guimarães Andrade chamava, o campo estruturador da forma, como também é chamado, portanto, o nosso perispírito, como os espíritas, como todos nós costumamos chamar, portanto, o nosso perispírito, normalmente, o nosso corpo físico tem a forma da nossa forma. Ou seja, nossa forma, que é isso aqui que vocês estão vendo neste momento, é a minha forma física, tem exatamente a aparência da minha forma, que é o meu campo estruturador da minha forma. Certo? Então, meu perispírito é como se fosse a forma do meu bolo. E eu sou o bolo que estou aqui a me apresentar para vocês. Em cada encarnação, nós vimos com o bolo, que é a forma com a qual eu me apresento, necessária para a minha evolução. E com todas as possibilidades evolutivas para aquela evolução para a qual eu vou necessitar. Portanto, por isso é que eu digo que essa imagem não está muito fiel. Porque para ela ser verdadeiramente fiel, ela está mais energética. Ela tinha que ter mais a forma da forma. Ela tinha que estar mais parecida com esse corpo físico. Portanto, mas nós normalmente, quando nós vamos reencarnar, o nosso perispírito
ao nosso modelo organizador, e esse nome diz tudo. O nosso modelo organizador biológico é quem influencia a minha genética, a escolha da minha genética, para poder eu ter exatamente a aparência que eu preciso, a genética que eu necessito, com tudo aquilo que eu vou precisar para esta encarnação. Mas nós vamos falar um pouco mais sobre isso daqui à frente. Obviamente que nós estamos aqui a ver que o corpo físico de uma encarnação não guarda a aparência da outra encarnação necessariamente. Muito embora o perispírito possa guardar a aparência da outra encarnação, porque nós não mudamos, muito embora ele seja plástico, nós podemos guardar alguma aparência. Obviamente que eu vou buscar a genética do meu pai e da minha mãe, não é? E vou escolher naquela genética o que eu preciso para essa encarnação. Mas o meu perispírito vai ser modelado pela capacidade plástica do meu espírito, do meu corpo espiritual. Muito bem. Então, o que é que nós podemos dizer das nossas doenças? E isso aqui é muito importante, ou talvez o ponto mais importante de tudo aquilo que eu gostaria de transmitir para vocês nessa palestra de hoje. A saúde, e quem nos diz isso é o Espírito Emmanuel no livro Consolador. Portanto, o Espírito Emmanuel, vocês sabem que é o orientador espiritual de Chico Xavier, ou foi o orientador espiritual de Chico Xavier, na presente encarnação, na sua última encarnação, nos diz o seguinte: a saúde é a perfeita harmonia da alma do espírito encarnado. Isto que é saúde. O estado de saúde é esse estado de perfeita harmonia, para a obtenção da qual muitas vezes há necessidade da contribuição das moléstias e deficiências na Terra. E às vezes a gente não alcança o que isso quer dizer, mas eu vou trocar em miúdos e vou vos transmitir aquilo que eu entendo destas palavras. Porque realmente o estado de saúde perfeito é um estado de harmonia do nosso espírito encarnado. E esse estado de harmonia interior muitas vezes requer a contribuição de deficiências na Terra e de doenças, de processos de doença, para que nós possamos realmente nos reequilibrar. Mas o Espírito de Emmanuel traz isso com a sabedoria imensa e nos diz assim: muitas vezes nós precisamos da contribuição da doença, mas nós não entendemos dessa forma. Porque quando nós não adoecemos, nós vamos barganhar com Deus, nós vamos pedir os Espíritos para poder nos livrar da doença, nós vamos fazer promessa para a igreja, nós vamos a pé para Fátima, vamos fazer o diabo a quatro. Vamos tomar passo para nos livrar de tudo. Queremos tudo, menos a contribuição do processo de libertação verdadeiro das nossas dores. Ou seja, quando nós, de fato, quando nos acomete algum processo de dor, no fundo é isto que aqui está em causa, quando de fato a dor bate à nossa porta através de um processo de doença, nós nunca pensamos que isso é um processo de libertação. Pensamos assim: o que mais me faltava? Valha-me Deus, era só que me faltava acontecer. Seja ela diabetes, um cancro, seja ela hipertensão, o que for, a gente não aceita porque a gente não compreende. Porque a gente não compreende, a gente nega. E a gente quer se libertar. Mas muitas vezes o processo de dor é um processo de libertação que a gente não compreende. E muitas vezes isso é que é a verdadeira saúde e o processo de verdadeira harmonia, quando nós conseguimos integrar pacificamente os nossos espíritos. Porque nós precisamos desses processos como processos de libertação e de harmonia, para a verdadeira saúde no espírito. Porque muitas vezes as moléstias atuais não são processos atuais, são processos do passado.
que precisam realmente de serem depurados, libertados. Imaginemos que nós, como nós todos sabemos, e voltando para trás um pouco, vivemos várias vidas. E vamos supor que numa vida passada eu tenha, como todos nós sabemos, nós podemos ter comportamentos positivos e negativos, melhores ou piores. E vamos supor que eu tenha portado muito mal. E que agora eu tenha feito, não por um processo de castigo, porque o Espiritismo diz que ninguém castiga ninguém, os Espíritos não estão do outro lado a marcar nossas sentenças, a dizer, olha, lá você portou-se mal e agora vai pagar. Porque o Espiritismo, de fato, nos ensina isto. Quem se castiga a si próprio somos nós próprios, não por processos de castigo e dor, mas porque existe uma lei de causa e efeito. E nós recebemos aquilo que plantamos, simplesmente por isso. Naturalmente por isso. Porque se hoje eu planto amor, eu colho amor. Se eu planto discórdia, eu vou colher discórdia. Se eu planto harmonia, eu vou colher harmonia. E se eu planto emoções de desarmonia, é isso que eu também vou colher. Naturalmente. Então vamos supor que eu tenha estado muito mal. E vamos supor que eu tenha utilizado muito mal determinado órgão meu, ou que tenha lesado. Vamos supor que eu tenha bebido muito álcool. E não tenha conseguido me libertar do meu vício do álcool. Naturalmente, eu lesei uma zona do meu corpo, que é o meu fígado. Portanto, e naturalmente, eu posso desencarnar por um processo naquela encarnação com um processo de uma cirrose hepática. E vamos supor que eu volte a reencarnar. Obviamente, eu posso ter uma área de fragilidade no meu corpo. Qual é a área de fragilidade no meu corpo? O meu fígado. Eu falo lá de cá, mas é lá de cá. Pronto. Então, eu vou ter uma área de fragilidade no meu corpo, que é justamente o quê? O meu aparelho digestivo e o meu fígado. Certo? Então vamos supor que eu volto a beber, porque afinal, nas minhas reminiscências reencarnatórias, beber é bom. E não precisa a gente fazer regressões de memória para a gente saber o que foi o passado. Atenção! Basta nós olharmos para nossas tendências atuais, que a gente percebe o que a gente fez, o que a gente foi, sabe quais são as nossas tendências. Então, se eu gosto muito de beber e não consigo controlar a bebida hoje, então, eu vou, e tendo já esse órgão de fragilidade, eu penso assim, bem, eu não posso comer nada, que todo o meu fígado acusa. Eu tenho meu órgão de fragilidade, que é o fígado, mas não consigo parar de beber. Então, e já tenho esse órgão de fragilidade, que é justamente o meu fígado. Bem, então, numa 2 sem 3, vamos supor que eu vou ter novamente uma probabilidade, e não é porque Deus está a me castigar. Não é porque efetivamente eu vou ter necessariamente, porque nós temos o nosso livre-arbítrio, eu posso ter uma boa conduta ou uma má conduta, mas se eu continuar a beber, eu provavelmente voltarei a ter uma cirrose hepática e posso ter um cancro. Porque 10% da cirrose hepática vira um cancro. Certo? Então, efetivamente, o meu órgão de fragilidade pode vir a desenvolver uma doença maligna. Então, aos meus 60 anos, eu vou dizer assim, estou com câncer de fígado, mas que mal eu fiz a Deus. Portanto, e é assim que se desenvolvem os processos. Mas se eu entender que, efetivamente, aos meus 50 anos, eu tenho que parar de beber, porque isso me faz mal, e eu entender que efetivamente eu já vim com um órgão de fragilidade, que é o meu fígado, e eu entender que beber em excesso faz mal, efetivamente a minha conduta e o meu comportamento se alterarem, eu posso mudar, posso não ter o cancro, posso ter somente uma cirrose, posso ter somente uma má digestão e posso não ter o cancro efetivamente nesta vida. E assim, nós poderíamos dizer, como André Luiz, que a nossa mente age no nosso organismo perispirítico com poderes extensos, à mercê da singular natureza na elasticidade da matéria
presentemente define e forma. É assim que nós definimos as doenças que nós vamos ter. Porque ninguém tem a doença que quer, que merece somente, mas também a doença que quer ter. Porque efetivamente nós, com a nossa mente, nós temos a plasticidade de definir, de marcar o nosso perispírito, porque o nosso perispírito é plástico e não é somente quando nós estamos desencarnados. E é por isso que a doença, antes de se manifestar no corpo físico, ela já está no nosso perispírito. Quando ela aparece no nosso corpo material, ela já está consolidada de uma forma mais, vamos dizer, mais objetiva. Mas ela já existe no corpo espiritual. Ela já existia no corpo espiritual. Definida por quem? Por ação da nossa mente, pela ação do nosso comportamento, pela persistência do nosso comportamento, das nossas ações, dos nossos pensamentos. Portanto, nós temos um autor que tem um livro chamado Doença como Caminho, que diz o seguinte também: a saúde é um estado de equilíbrio. Surge da boa administração da nossa energia vital. E a doença surge como? Surge da boa administração deste componente que efetivamente é a nossa energia vital, que faz parte da nossa energia mental. Um programa de saúde da nova era visa o autoconhecimento, a mudança de padrões mentais e comportamentais. Então nós temos que perguntar para nós próprios: quais são os nossos padrões de comportamento antes de adoecer? O que é que eu preciso de mudar? Então, o que é que nós precisamos de mudar em nós próprios, no nosso dia a dia, em termos de emoções negativas que adoecem? Porque a emoção negativa adoece o indivíduo. A persistência no padrão negativo adoece, causa doença. E quando eu falo em doença, eu não estou a falar somente em doença física, eu também estou a falar em doença em saúde mental. No livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz diz o seguinte: a etiologia quer dizer a origem das moléstias, das doenças perduráveis que afligem o corpo físico e dilaceram, guardam no corpo espiritual as suas causas mais profundas. É isso que nós estamos aqui a falar. O homem, pela sua conduta, pode vigorar a própria alma, fortalecê-la ou então lesá-la. Depois diz mais tarde nesse próprio livro: o remédio mais eficaz consiste na fé positiva, na autoconfiança, no trabalho digno, em pensamentos enobrecedores. Nós estamos a falar em quê? Em autotransformação. Estamos a falar em quê? Estamos a falar em reforma íntima. Estamos a falar em quê? Em padrões de comportamento. Estamos a falar em quê? Em atitudes renovadas. E o que é que a neurociência vem nos falar e vem contribuir dentro desse aspecto, hoje em dia, no padrão do conhecimento da nova era, em conjunto com esses conhecimentos para o Espiritismo? É muito engraçado porque parece um contrassenso, mas nós vamos ver que vai haver um encontro desses conhecimentos. Este senhor muito simpático de gravatinha borboleta é o Eric Kendall. E no ano 2000 ele ganhou o Prêmio Nobel de Medicina. E ele diz o seguinte: já não pensamos que apenas certas doenças afetam os estados mentais através das mudanças biológicas do cérebro. Na verdade, o princípio subjacente à nova ciência da mente é de que todos os processos mentais são biológicos. Atenção que isto não é um contrassenso, nem é uma visão materialista, que aparentemente poderia ser. O que ele nos quer dizer com isto? Que isto é uma visão integralista. O que ele nos quer dizer com isto é que todos os processos vividos emocionalmente passam pelo nosso corpo. Porque a partir do ano 2000, deixou de existir o conceito de doença psicossomática. É muito interessante. Por quê? Porque hoje em dia
não se acredita que um processo de doença não passe por um processo também biológico. Dentro de uma visão integralista, tudo passa pelo nosso corpo. Ou seja, dentro dessa visão, todos os processos mentais estão interligados com o nosso corpo físico. Então, o conceito de doença psicossomática deixou de ser utilizado até pela psiquiatria. Hoje existem doenças somatoformes, que têm uma forma somática. Mas acreditamos que todas as doenças psicológicas têm um componente biológico. Isto vem ao encontro do modelo integralista. Isto vem ao encontro dentro de um conceito de uma medicina quântica, de um conceito mais quântico, dentro do que o Espiritismo hoje em dia também acredita, de que todos os processos físicos, mentais, todas as experiências vividas pelo ser humano estão interligadas. Muito mais que isso. Aquilo que eu sinto aqui e agora influencia a cada um de vocês. Isso é uma visão integralista. Mais que isso, a partir dos anos 2000, a medicina começou a perceber que, e isso é um conceito muito interessante, que o Espiritismo também vem depois falar sobre isso, que todas as experiências estão interligadas, que a minha evolução, e o Espiritismo já tinha dito, que nós evoluímos individualmente, mas evoluímos também coletivamente, portanto todos nós somos responsáveis uns pelos outros, todos nós temos que aprender a nos amar, isso é a mensagem espírita, que nós estamos aqui para aprendermos a nos amar, porque a minha evolução depende também da vossa evolução, que todos nós evoluímos individualmente, mas também evoluímos coletivamente, e a minha emoção também influencia na vossa emoção e vice-versa. Portanto, a partir das neurociências, houve um conceito que se desenvolveu, que é muito interessante, que nós podemos alterar o nosso cérebro e alterar os nossos neurônios, num conceito de neuroplasticidade. Que era um conceito que, quando eu estudei medicina, lá atrás, há 25 anos atrás, quando eu me formei, os neurônios que morriam não se regeneravam. Portanto, e hoje em dia sabe-se que isso não é verdade. E hoje em dia, no conceito de neuroplasticidade, nós podemos inclusivamente influenciar o nosso DNA. Isso justifica e explica por como nossa mente influencia o nosso corpo, como o nosso perispírito determina em nós a nossa doença, inclusivamente podendo alterar o nosso DNA. E isso é o conceito mais novo da medicina, que se chama epigenética. Portanto, nós podemos alterar o nosso DNA, o nosso código genético. Isso é um conceito tão inovador para a medicina, para a neurociência. Isso é um conceito tão deslumbrante que eu posso alterar o meu DNA como atenção, como o meio em que eu vivo também eu posso. Como os alimentos que eu como também o fazem. Isso se chama epigenética. Portanto, e essa contribuição que a neurociência vem nos dar vai ao encontro de quem? Do espírito. Vai ao encontro de quê? Da realidade do espírito, porque o espiritismo já nos dizia isso, que as influências espirituais nos influenciam, que o mundo espiritual aqui presente nos altera, nos influenciam, que o mundo espiritual é uma realidade, que nós temos outras influências que nós não captamos, mas elas estão aqui e nos influenciam. Portanto, que nós, entre nós, estamos aqui hoje em dia em interação, e essa interação pode nos influenciar positivamente e negativamente, são outras realidades que estão aqui em interação. Portanto, as experiências vividas pelo ser humano alteram fisicamente o corpo, alteram fisicamente o cérebro, alteram fisicamente o nosso DNA. E dentro desse modelo integralista é que o modelo espírita vem se explicar dentro do modelo holístico que eu aqui vos trago. A saúde e a doença, então, para o espiritismo é explicado pela influência genética,
que nós não podemos negar, nós recebemos o nosso DNA, portanto, nós recebemos do pai e da mãe, cada um de nós, habitualmente 23 pares de cromossomo, digo habitualmente porque aqui receba mais ou menos um, não é? 23 pares de pai, 23 pares de cromossomos da mãe, formamos um par feminino quando recebemos 46XY, XX, peço desculpa, um modelo masculino quando a gente recebe 23 pares da mãe X e um 23Y do pai, formamos um 46XY, é um modelo masculino. Existem algumas variações da normalidade, do que a gente conhece. Existem os fatores pessoais e familiares, que são as influências, além da genética. Existem outros fatores, vamos lá dizer, pessoais e familiares, do desenvolvimento, porque a gente já sabe que o desenvolvimento e o meio alteram e podem alterar a nossa genética, não é? Existem também os fatores do espírito, existem os fatores reencarnatórios, existe a influenciabilidade espiritual também. Então esse é o modelo que é o modelo espírita, que é o modelo da doutora Marlene Nobre, que nós estávamos aqui a falar um bocadinho antes de começarmos, que a doutora Marlene também defendia, que é o modelo da Associação Médica Espírita também, e que nós aqui trazemos. Então, qual seria então a origem das doenças nessa dimensão espiritual do ser? O Espírito Emmanuel normalmente traz: o corpo doente reflete o panorama interior do espírito enfermo, que, como foi dito atrás por André Luiz, muitas vezes necessita da doença para depurar o próprio espírito doente. Então, começaremos da seta para trás. O processo de doença reflete a desarmonia celular ou física, e essa desarmonia celular ou física reflete a desarmonia psíquica ou desarmonia espiritual. Portanto, dentro desse modelo também psico, sócio e espiritual, então o Espiritismo nos fala desse modelo integrativo, que não é um modelo multidisciplinar, onde as disciplinas estão separadas, mas um modelo interdisciplinar, onde as disciplinas se complementam e se interajudam. Não é um modelo dicotomizado, mas um modelo complementar, onde valoriza o indivíduo na sua interação com o seu meio, como nós estamos aqui a falar agora, portanto, e, sobretudo, como homem psíquico, como um homem que é espírito, é matéria, é corpo, mas é muito mais além do que um corpo. Portanto, ele tem um canal de percepção espiritual também e pode ser influenciado e influenciar o seu meio, interagir com ele. Quando eu falo meio, falo também meio espiritual. Em vários níveis de realidade, físico, mental, espiritual e transpessoal. Portanto, quando reencarnamos, o que é que nós trazemos? Trazemos essa consciência, que eu chamo de consciência pré-egoica. Portanto, essa consciência pré-egoica até os 7 anos de idade, muitas vezes, é muito claro que a criança às vezes traz tendências ainda muito inatas das vivências passadas. Muitas vezes as crianças até os 7 anos trazem, muitas vezes, até recordações, muitas vezes relatam dos pais de vivências da reencarnação passada, depois vão se esvaindo ao longo do crescimento, mas trazemos em nós essa consciência pré-egoica, que são as nossas tendências do passado, são traços de personalidade que não dependem da nossa educação. Nós muitas vezes vemos os nossos filhos e dizemos assim: mas como é que é possível? Eu dei a mesma educação e são tão diferentes. Não é? É a nossa consciência reencarnatória, é a nossa consciência pré-egoica. São nossa bagagem reencarnatória que nós trazemos. E nós, ao longo do nosso desenvolvimento, com o confronto com a vida, com as personalidades com as quais nós lidamos, nós vamos desenvolvendo a nossa consciência egoica,
que justamente nós vamos desenvolvendo e vai se estruturando na vida atual, mas também da qual nós temos que nos libertar, que vamos criando as nossas paixões, vamos criando as nossas necessidades materiais, que também temos que nos libertar. Para quê? Para acender ao nosso self, que é o melhor de nós próprios, que é aquilo que o Espiritismo e as doutrinas espiritualistas nos incitam a buscar, que é o melhor de nós próprios, que é o nosso si mesmo, que é a nossa consciência superior. Portanto, é o nosso objetivo e o nosso caminho. É isso que nós chamamos de processo de individuação, que Joana de Ângeles fala. Não só Joana de Ângeles, mas a própria psicologia transpessoal. Esse processo de individualização faz parte da libertação do ego, da nossa culpa existencial que todos nós carregamos, né? Todos nós falhamos, senão nós não estaríamos aqui, das nossas culpas, dos nossos medos, que são os portais da obsessão, dos nossos pesos do passado, porque senão não precisávamos de reencarnar, porque nós estamos ainda num planeta pisado de provação e de expiação. Então todos nós aqui estamos ainda pagando muitas provas do passado, todos nós. Então são nossas culpas, os nossos medos, os nossos remorsos, as nossas provas existenciais. Então é o desapegar aquilo que nós ainda já não precisamos mais, para ascender ao nosso self pessoal, que é o melhor de nós próprios. E enfim, buscar o nosso self transpessoal, é ir ao encontro do melhor do outro. Nessa busca do encontro do melhor do outro, buscarmos a nossa evolução. Eu estou chegando quase ao final. Quase ao final, não queria deixar de vos contar um caso, que é o caso do Marco, 38 anos, casado. Marco é uma pessoa que eu sigo no hospital, e ele dizia o seguinte: era amanhã do mês de janeiro, se não foi esse ano, foi o ano passado, acordei e estava completamente possuído. Tinha vontade de partir a casa toda. E esperei que minha mulher saísse de casa. Tudo parecia transcorrer normalmente. Quando fiquei só, juntei os comprimidos que tinha em casa, cerca de 90 comprimidos, e tomei-os todos. Queria mesmo morrer. Enquanto estive a dormir, estive sempre a lutar com umas figuras de negro. Estava muito frio, desconfortável, escuro. As pessoas queriam me agarrar e eu queria me largar. Até que fui chamado a um local de onde via o oceano e era agradável e quente. Via a curvatura da terra e o sol brilhante. Uma sensação como nunca tinha sentido na minha vida. Uma pessoa de barbas castanhas me aguardava e dizia-me: ainda não chegou o seu tempo, tens que ir, tens que voltar. Acordei, abri os olhos e tinha dormido 24 horas seguidas. Nunca mais me esqueci daquele sol, daquele calor, daquela luz. Após um mês, o Marco fez nova tentativa de suicídio e tentou se enforcar. Mas não conseguiu. Ainda bem. E muitas vezes eu me deparei, quando o Marco veio à minha consulta, contou-me essa história, e disse assim: oh meu Deus, graças a Deus, finalmente ele abriu os olhos, nunca mais vai fazer uma asneira desta. E depois ele continuou e disse: mas após um mês eu fiz uma tentativa e tentei me enforcar. E eu fiquei assim, estarrecida para ele, disse: meu Deus, mas o que é isto? E pensei assim, muitas vezes, o que é que nos falta na vida? A gente tem um conhecimento e às vezes nós nos desesperamos. E às vezes nós somos confrontados. O Marco estava em profunda depressão. Estava numa situação de vida difícil. E somos às vezes confrontados com a dor e com o sofrimento, com a doença. E muitas vezes somos confrontados com o desespero. E mesmo tendo conhecimento, e às vezes mesmo tendo conhecimento espírita, muitas vezes temos vontade de sucumbir. E não muitas vezes
sucumbimos mesmo e fazemos o que o Marco fez. E o que é que nos falta às vezes? E coloquei aqui duas coisas que para mim faz muito sentido. Para mim falta realmente a espiritualidade verdadeira, esse sentido de espiritualidade. Esse profundo sentido de espiritualidade que nos dá um sentido para a vida. Eu acho que nós tendo estes dois antídotos, realmente estamos muito mais protegidos. Nós vimos essa casa espírita e não nos basta muitas vezes ter conhecimento e sabermos de tudo aquilo que aqui hoje foi falado sobre saúde, sobre doença, sobre o Evangelho. Nós temos que interiorizar o sentido da responsabilidade, o sentido da espiritualidade, porque verdadeiramente somos espíritos imortais. Não no sentido da culpa, desta culpa do que aqui fizermos, vamos pagar, não nesse sentido, mas no sentido de que estamos a ter mais uma vez uma oportunidade de crescimento, no sentido de que temos um objetivo nesta vida, de qual que seja o papel que desempenhamos, e mesmo que a gente pense que o nosso papel é pequenino e que não é importante, temos um papel a cumprir nessa existência. Portanto, é o nosso sentido para a vida. E isso é o mais importante. E é este sentido para a vida que nós temos que nos questionar todos os dias. Porque a vida é dura e é difícil para todos nós. E a espiritualidade é, sem dúvida, um fator protetor. Porque muitas vezes, quando somos acometidos pela doença, a vontade, de fato, é de desistir. Isso não há dúvida. E a espiritualidade é um fator protetor. A religiosidade é um fator protetor. Muitos estudos nos têm demonstrado que, efetivamente, as pessoas que acreditam em algo mais, que acreditam que não estão só nesta vida, têm algo mais, estão mais fortalecidas para enfrentarem a vida de uma forma melhor. Portanto, e é este sentido que nos dá um valor mais profundo para viver de uma forma mais saudável. Efetivamente, então, qual é a proposta em saúde mental que o Espiritismo nos traz? O indivíduo é ativo na construção de um mundo interior mais equilibrado. Eu quero dizer com isto é que não vale a pena vir para o centro espírita, pedir aos espíritos ajuda, se saem daqui porta fora e fazem tudo mal. Ou seja, se deixam de fazer coisas boas, se deixam de ser pessoas boas, porque nós temos que ser pessoas boas e honestas. Temos que dar o nosso exemplo lá fora. Não vale a pena ser somente bom e honesto dentro do centro espírita enquanto aqui está. Não vale a pena só pensar no bem do próximo enquanto aqui está. Temos que ser pessoas de bem. É responsável pela promoção dos estilos de vida mais saudáveis. Não vale a pena pedir a ajuda dos espíritos se vai lá para fora e faz também tudo errado. Portanto, os estilos de vida não dependem de nós. Estamos aqui uma hora ou duas dentro do centro espírita ou de onde vocês querem ir, mas temos que promover estilos de vida saudáveis para ter saúde e bem-estar. Somos convidados à construção de uma sociedade mais humanizada, porque somos exemplos e temos que ser promotores destes exemplos. Uma sociedade mais humanizada, com valores morais, cívicos e espirituais. Temos que ser conscientes do nosso papel social e coletivo. Como eu disse há pouco, nós evoluímos individualmente, mas também evoluímos socialmente. E como vocês estão estudando o livro Planeta em Transição, não é? Portanto, nós temos que saber que o nosso planeta está em transição e depende de cada um de nós. E nós temos que integrar esse sentido para a vida, porque todos nós temos. Nenhum veio daqui por acaso para esta existência. E todos nós temos um papel muito importante para o seu programa existencial, para o seu papel evolutivo. E não é o meu papel evolutivo que é importante para você, é o seu papel evolutivo que é importante para si próprio. Portanto, e todos nós o temos. Não é importante se é grande, se é enorme, é o seu papel que é importante. É esse que tem valor.
Dentro dessa proposta, nós lembramos que o amor é o poder criador mais vigoroso que se tem notícia no mundo. Portanto, é esse elemento que é o elemento transformador. Não é o remédio que se toma, não é o passe que se dá, é o amor. É aquilo que se faz com amor que transforma. É a palavra que nós damos com amor, é a atenção, é o gesto. Esse é o elemento principal. É aprendermos. Nós não estamos aqui para mais nada. Os papéis que nós exercemos na vida são papéis. Mas se o fazemos com amor, é esse elemento que transforma. É esse verdadeiramente, é essa a mensagem que Jesus nos trouxe. Verdadeiramente, aprendermos a amar. Amarmos e amarmos ao nosso próximo. Verdadeiramente. É essa a grande lição, o grande papel que todos nós temos que aprender a fazer nesta vida para nós aprendermos a evoluirmos. Não tenho dúvida que essa é a nossa grande lição e o nosso grande desafio. E por fim, cuidar da alma é promover uma visão ecológica mais profunda do ser, em harmonia com todo o universo. Porque quando nós aprendermos a amar, nós estaremos em harmonia com o nosso todo ecológico interno e com o nosso todo ecológico universal. Muito obrigada e penso que cumpri a minha hora. Eu tenho aqui a bibliografia, se alguém quiser aproveitar alguns livros que utilizei nessa abordagem. E temos agora algum tempo para perguntas. Para aprendermos a conduzir-nos, não é? A direcionar a nossa vida. Nossa Gláucia trouxe-nos aqui muita informação. Importante para a nossa reflexão, ligando intimamente as questões da doença com as questões dos nossos estados emocionais, psíquicos, espirituais. Este é o momento agora de abrirmos espaço para questões relacionadas ao tema. A nossa Gláucia está disponível para nos auxiliar nesta próxima hora. Já estamos na hora sexta. Nesta próxima hora, portanto, estimados amigos, sintam-se à vontade, coloquem as vossas dúvidas, as vossas questões, de forma clara, se possível, para que também a nossa Gláucia nos possa melhor ajudar. Boa tarde, Paula. Olá. Doutora, queria que falasse um pouco sobre a relação que pode haver entre o espiritismo e a esquizofrenia. Como é que se pode lidar, como é que se pode... Não sei se me faço compreender. Bem, isso era uma palestra, mais uma palestra. Mas eu vou tentar simplificar. Eu não sei se representei porque há pessoas que não ouviram falar. Sim, sim. A Paula, não é? Paula está a perguntar como nós podemos relacionar o espiritismo e a esquizofrenia. Então, basicamente é isto. Para já, para explicar isto, vou dizer de uma forma sucinta, porque para nós podermos abrir para outras perguntas também. A esquizofrenia, Paula, se calhar vou definir esquizofrenia. Se calhar as pessoas também, nem todas as pessoas sabem o que é esquizofrenia. Esquizofrenia é uma doença mental grave, poderia dizer, das perturbações mentais, poderíamos dizer que é uma perturbação mental, das perturbações mentais mais graves dentro da psiquiatria, é definida como uma cisão da mente, em termos genéricos. Por quê? A pessoa esquizofrênica é uma pessoa que tem uma perturbação da consciência do eu. Definindo a esquizofrenia, a pessoa que tem esquizofrenia tem profundamente uma perturbação da consciência do eu. Portanto, existem vários tipos de esquizofrenia, não vou falar sobre isto, senão é mais uma palestra de uma hora. Mas a consciência do eu da pessoa está quebrada.
E a pessoa tem vários tipos de sintomas. É interessante falar sobre isto porque a pessoa tem, algumas vezes, alucinações. E as pessoas normalmente assim, mas ela disse que vê espíritos, então será que ela é esquizofrênica ou está a ter visões? Pronto. E vamos fazer aqui um parêntese para dizer o seguinte. A pessoa que tem uma doença mental grave, normalmente está mais suscetível de influências espirituais, certo? Porque tem uma mente mais frágil. E tendo uma mente mais frágil, mais facilmente é influenciável. Se eu tiver uma criança e tiver um adulto, vocês podem perceber que eu vou conseguir influenciar mais facilmente uma criança do que um adulto. Se eu disser assim, virar para uma criança de 6 anos e dizer assim, olha, vá ali e faça aquilo. E disser um adulto, olha, vá ali e faça aquilo. O adulto vai dizer, mas por que eu ia fazer aquilo? E a criança de 6 anos vai dizer assim, não, tá bem, faço. Certo? Assim acontece com os débeis mentais, assim acontece com as pessoas que não têm uma consciência do eu mais perfeita ou mais debilitada. Portanto, então as pessoas que têm doenças mentais graves, e aqui eu vou dar 3 exemplos, e vocês vão compreender porque em psiquiatria algumas pessoas estão mais suscetíveis de terem influências espirituais. E essas 3 situações seriam quais? Seriam, por exemplo, os esquizofrênicos, seriam os débeis mentais e seriam as pessoas com demências. Por quê? Porque são pessoas que estão mais debilitadas no seu grau de consciência do eu. Nomeadamente por quê? Porque não têm capacidade de ajuizarem sobre as suas atitudes. Certo? Então, nessas 3 condições que eu estou aqui a falar, seja o esquizofrênico, seja o débil, ou seja a pessoa com uma demência, por não terem juízo crítico da sua realidade, são pessoas que estão mais suscetíveis de serem influenciadas espiritualmente. Porque se eu, por exemplo, tenho uma sugestão mental, essa sugestão mental muitas vezes acontece por quê? Por telepatia, né? Porque muitas vezes eu não ouço e algumas ouvem, mas se eu digo assim, supor que eu sou um espírito perturbador, eu digo assim, Antero, vai ali esse jogo daquela janela abaixo. O Antero disse, que vontade, eu não faço. E o Antero é uma pessoa normal, consciente, mas se o Antero for aqui um demenciado, que não tem juízo crítico, o Antero se calhar vai lá e faz mesmo, certo? Ou então pode não fazer porque tem os seus espíritos protetores que dizem, não, ele não vai, ele ajuda, ok? Pronto. Então, na esquizofrenia, e aqui eu vou chegar agora no outro capítulo que também vai ajudar para a esquizofrenia como para qualquer outra doença mental. Na esquizofrenia existe uma doença grave no perispírito, e aí vamos fazer a relação com o espiritismo, porque ninguém é esquizofrênico nessa encarnação. O esquizofrênico é uma doença que tem um componente realmente importante de desequilíbrio mental, mas que não foi somente causado nesta vida. A pessoa vem com um desequilíbrio perispiritual reencarnatório. Pronto. Como qualquer outra doença. Né? O desequilíbrio não é um desequilíbrio que foi oriundo somente de uma vida. E agora, mas foi causado por quê? As doenças normalmente não têm uma única causa. Não é? E normalmente as causas de perturbações mentais têm muitas causas. Isso tem a ver com uma questão que é muito importante, que eu também não vou abrir, que é outra palestra, mas tem a ver com um sentido de regulação emocional. A nossa regulação emocional quer dizer o quê? A nossa capacidade de resiliência, que é, vamos supor que me aconteceram 10 eventos traumáticos. No primeiro eu aguentei, segundo eu aguentei, terceiro eu aguentei, quarto eu aguentei, no 10º eu, pum, descambei. Certo? E quem vai me fazendo isso é a minha regulação emocional. Mas se eu já vim com a estrutura debilitada, vamos supor que nesta vida eu tive um ambiente social péssimo, uns pais desgraçadamente desestruturados, uma família que não me foi contentora. Aos 18 anos eu começo a ter sintomas de esquizofrenia, que é decisão da mente. Decisão quer dizer quebra da minha estrutura mental, porque ninguém é perfeito. Certo? Pronto, vamos chegar por aqui. Nossa Daniela. Então, primeiramente, obrigada pelo compartilhamento de tanta informação
informação pertinente, importante. Eu ainda até nesse tema, mas agora de uma outra perspectiva, me interessaria saber a abertura da medicina aqui em Portugal para o tratamento da esquizofrenia por meios um pouco mais espiritualizados, enfim. Então, ok. Porque no Brasil a gente vê, né, a gente tem a experiência lá da Anísia da Silveira, ele fez um trabalho maravilhoso, né, com o Museu do Inconsciente, com arte-terapia, enfim. E eu queria saber que tipo de tratamento que se Que tipo de abertura? Zero. Zero. Eu vou lhe dizer uma coisa, eu estou a fazer neste momento, como foi dito, um mestrado em psicopatologia na Universidade Clássica de Lisboa. E existe uma unidade curricular que é Neurociência das Esquizofrenias. Quem quiser que fale sobre esses assuntos. É corrido. Portanto, a abertura neste campo em psiquiatria é zero, por esse tipo de abordagem. E este tipo de tratamento é visto como bruxaria. Sim, eu É verdade. isso por mim também, porque eu estou fazendo mestrado em Ciências e Emoções do Espírito. E quando eu fui tentar linkar a glândula pineal com transes mediúnicos, a pessoa falou, pelo amor de Deus, por amor de Deus. Assim, na faculdade de medicina, se você falar, por exemplo, em psicologia transpessoal, não falar em psicologia, é diferente. A faculdade de psicologia é um pouco mais aberta, na Universidade Clássica, por exemplo, o ISPA. O ISPA já aceita a psicologia transpessoal. Existe lá um curso de especialização em psicologia transpessoal, certo? As faculdades de psicologia são mais abertas. A faculdade de medicina é extremamente tradicional. Extremamente tradicional. E até para só terminar com essa questão da glândula pineal, isso foi mencionado por Descartes, e quando a Glaucia comentou, né, no slide sobre ele, que era o modelo cartesiano, extremamente cientificista, né, mas foi ele também que disse que se existia uma alma, que ela estava na glândula pineal. Não é isso? Isso também é ignorado, não é falado sequer. Não é falado sequer. Então nós temos muitos desafios pela frente. Obrigada. Muito bem, por favor. É um pedido, uma dúvida, porque havia referido que todas as doenças são, ao princípio, do perispírito, passam depois para a nossa matéria. Eu gostaria de perceber, então, como seria enquadrada a situação dos vermes astrais, ou vermes espirituais, que são colocados também através de outras entidades, que efetivamente podem atacar uma pessoa, fazendo algum mal, causando essas mazelas no perispírito dela. Como ficaria isso enquadrado a nível... Mas aí estaria a nível astral, não estaria no nível físico, não é? Poderão causar doenças depois do nível físico, por desequilíbrio. Certo. Não é? Certo. Portanto, a este nível estariam no nível astral. Certo. Portanto, mas é a nível perispiritual e depois poderiam, por desequilíbrio energético do perispírito, causar desequilíbrios fisiológicos. Não é? Certo. Mas até as próprias obsessões. As próprias obsessões é um exemplo disso. A própria obsessão, né, pode causar um desequilíbrio energético perispiritual, depois causar um desequilíbrio mais físico. E normalmente... Podem causar doenças. Exatamente, causar doenças físicas. Exatamente. Sim. Mas é sempre neste caminho, nessa direção. Tá certo, obrigada. Nós poderíamos dizer outra coisa, até mais sustentando essa mesma ideia. Algumas coisas assim, então, mas e uma gripe? É um vírus? É um vírus? É físico? Como é que eu apanhei uma gripe? Mesma coisa, sistema imunológico mais debilitado. Como é que o sistema imunológico ficou mais debilitado? A pessoa ficou mais imunodeprimida. Como é que ficou mais imunodeprimida? Ela estava mais debilitada energeticamente. Como é que está mais debilitada energeticamente? Corpo perispiritual mais denso, mais pesado, menos energizado. Nessa aula, acho que inclusive seria possível, entre aspas, uma contaminação perispiritual. Também. Ou seja, poderia estar num ambiente que... Também, por exemplo, eu vou dar um exemplo, muitas vezes há determinados ambientes físicos, né, que são tão pesados que nós sentimos adoecer. É verdade, não é? Sentimos ficarmos mais frágeis,
energeticamente. E isso pode facilitar determinadas patologias mesmo, por baixa de imunidade. Novamente para os planos espíritos. Obrigada. Pedro, Boa tarde. É para saber se uma pessoa que tem imunidade audiente pode ou não ser Não percebi, Pedro. mediunidade audiente. Se pode ou não ser considerado, sim, audiente, pode ou não ser considerado esquizofrénico. Uma coisa não tem a ver com outra, né? Mas mediunidade audiente, né? Não quer dizer, não tem nada a ver com esquizofrenia. Esquizofrenia é uma perturbação grave da consciência que tem um conjunto de sintomas. A mediunidade audiente, uma pessoa que ouve os espíritos, não quer dizer em característica nenhuma que seja esquizofrênica. A pessoa que para ser diagnosticada de esquizofrenia tem que ter um conjunto de sintomas, e isso é muito importante que está a dizer, porque não é porque eu ouço voz que eu sou esquizofrênico, por amor de Deus. Não é? Isso é muito importante. E normalmente é muito importante que esteja a dizer isto, porque para nós darmos um diagnóstico em psiquiatria é preciso termos o contexto em que a pessoa tem o conjunto de sintomas, temos que avaliar a situação, por exemplo, social, a adaptação da pessoa à vida dela. Por exemplo, só ouvir voz, sim senhora, mas não é só isto que conta, não é? Portanto, o ouvir voz não quer dizer nada na esquizofrenia, nada. Não é? Por exemplo, como a pessoa se relaciona com o seu meio, se a pessoa está adaptada socialmente, pessoalmente, como é que ela se relaciona com as pessoas. Tem um conjunto de sinais e sintomas que são característicos da esquizofrenia, e eu poderia dizer que ouvir voz aqui é quase não me dizer nada no diagnóstico. Portanto, nós podemos dizer que a mediunidade não é uma doença, não é patológica. Nada. A mediunidade nada. é uma faculdade. E foi esse o trabalho que Kardec realizou, auxiliando-nos a compreender o que é a mediunidade, não é? As suas manifestações, etc. Portanto, nós não podemos confundir, não é? O facto de eu ser médium não significa que eu tenho uma patologia. Porque Kardec realmente atesta a realidade do mundo espiritual, a intervenção do mundo espiritual no mundo físico, e coloca os médiuns, desse ponto de vista, como intermediários, não é? Entre os dois planos da vida, nessa captação de informação, que pode vir das mais diversas formas. A audiência é apenas uma delas, não é? Até poderia dizer outra coisa que também é interessante, as pessoas não sabem por desconhecimento. A alucinação auditiva é pouco frequente na esquizofrenia. As pessoas não sabem disso. Por isso a gente valoriza muito pouco no diagnóstico. Há coisas que são muito frequentes e características de esquizofrenia. Por exemplo, posso dar um exemplo. Por exemplo, eu não consigo sair à rua porque eu acho que todas as pessoas falam mal de mim. Por exemplo, eu não consigo estar na paragem do autocarro porque todas as pessoas me olham. São ideias de autorreferenciação. Isso é característico, que é um delírio paranoide. Por exemplo, eu acho que todas as pessoas que querem me fazer mal, ou todas as pessoas que estão a me olhar estão a me querer mal. Portanto, isso é um delírio de autorreferência. Portanto, eu estou na paragem do autocarro e acho que as pessoas todas estão a me olhar. Isso tem uma ideia de autorreferenciação, que é mais ou menos um padrão comum, uma ideia delirante persecutória na esquizofrenia. Portanto, a alucinação auditiva é muito pouco frequente. Muito pouco frequente. Mas os psiquiatras, quando se diz que ouvimos espíritos ou mentalmente... Não digo isso a um psiquiatra. Não digo isso a um psiquiatra, não vou dizer. Por quê? Porque os psiquiatras procuram categorizar, está a ver? Procuram colocar as pessoas em categorias. Então, se a pessoa diz, eu estou a ouvir vozes, mas as vozes dizem o quê? Não é? Olha, portanto, então, a gente procura colocar em categorias, né, diagnósticas. Eu não vou colocar a mediunidade, porque essa mediunidade não existe. Está a ver? Para casa. Existe, é interessante dizer isso, porque existe no DSM, DSM não,
No CID, CID-4. no DSM-5 desapareceu. No DSM-4, TR, não é? Portanto, existia uma categoria que chamava-se fenômeno de transe e possessão, que desapareceu agora no DSM-5. Desapareceu agora, foi retirada. Mas existia um fenômeno, consideravam o fenômeno de transe e possessão como um fenômeno normal, desde que ele acontecesse dentro do contexto onde ele era habitual. Portanto, aceitava-se o fenômeno de transe e possessão. Mas, efetivamente, se a pessoa me diz que é um psiquiatra, tá, eu estou a ouvir vozes, então a pessoa está a alucinar, então eu vou tentar perceber se é uma alucinação orgânica, que há tumores cerebrais que causam alucinação. Tira-se o tumor e a pessoa deixa de alucinar, porque está na zona do cérebro, da zona auditiva. Atenção. E, efetivamente, pretende-se perceber se é uma alucinação orgânica ou não. Né? Então, tenta-se colocar em categorias. Né? Mas, normalmente, tenta-se perceber de onde é que surge aquele sintoma. Agora, efetivamente, a gente não pode pôr toda a gente no mesmo saco. Muito bem. Nós temos 20 questões até final. E, portanto, vamos passar aqui desde já a palavra à nossa Manuela. Disse que a nossa mente age no nosso corpo perispírito de tal forma, tem um grande poder, que até altera o DNA. A minha pergunta é esta. Altera o DNA. Será também a explicação de doenças que são diagnosticadas como incuráveis e que posteriormente, devido a uma mudança da conduta da pessoa, passa a ser espiritualizada, portanto essas doenças desaparecem. Fazem-se vários exames e dizem que não. Foi engano dos médicos, de certeza absoluta, porque uma doença incurável não pode desaparecer assim. É uma explicação. Pode ser uma das explicações, outra explicação também pode ser ação fluídica e espiritual, não é? A gente também sabe que há. Não é verdade? Doença congénita também. Nós podemos explicar isso dessa forma, como ação mental do próprio, como também podemos explicar isto através da nossa própria ação espiritual, não é? Dos espíritos desencarnados. Nós sabemos que existem cirurgias espirituais que agem também dessa forma, não é? Nós sabemos e acreditamos que pode existir intercessão espiritual em determinadas doenças, não é? Portanto, de acordo com o nosso merecimento também. Portanto, então, pode existir a nossa ação mental em comunhão com a ação espiritual e pode existir intercessão espiritual também. Mas essa ação pode existir quer a nível do DNA ou não, portanto, para as doenças incuráveis, porque uma doença pode ser curada quer a nível do DNA ou não. Eu estou a dizer que o DNA pode ser alterado. Por exemplo, e uma das explicações para alguns cancros é a alteração do DNA. Mas, por exemplo, para a cura de algumas doenças, não tem que necessariamente ter ação sobre o DNA. Por exemplo, você pode ter um tumor no ovário e esse tumor do ovário desaparecer. Não é? E ser feito uma ecografia, então você onde é que está o tumor? Não teve que haver a interseção no DNA. DNA, passa a expressão, código genético. Tá? É a nível intracelular. E, de repente, a nível macro extracelular, desapareceu o tumor, não houve interseção no DNA. Mas, efetivamente, pode ser por ação, de acordo com a sua pergunta, por ação da ação mental e por ação da interseção espiritual também. O que significa que pode haver uma variável muito grande e que nós não podemos de imediato dizer que a causa é esta ou aquela sem fazer primeiro uma análise e uma filtragem da questão. Porque nem todos os problemas são de natureza espiritual. Às vezes são de problemas físicos, com situações em termos de necessidade de acompanhamento pelos médicos ou pela psiquiatria, que vão auxiliar no processo do equilíbrio da própria pessoa. Portanto, nós sabemos muito bem que as causas tanto podem ser físicas ou serem espirituais,
Mas há uma necessidade, efetivamente, também de nós entendermos, à luz da doutrina espírita, que nem tudo implica que possa ser forçosamente uma questão espiritual. Pode ser um problema físico que tem que ser resolvido e tem que ser ajustado, e muitas das vezes até com a ajuda e com o contributo de uma medicação, não é? Que ajude no equilíbrio do quimismo cerebral, para, digamos assim, que o problema possa ser de alguma forma eliminado. Portanto, as coisas também têm que ser vistas numa variável e, portanto, não podemos de imediato dizer, mesmo em pessoas que chegam à casa com problemas que podem ter ou aparecer com sintomatologia mediúnica ou com problema de intervenção dos espíritos, que a pessoa tem um processo obsessivo, por exemplo. Pode até nem ser. E, portanto, temos que ter até alguma atenção e cuidado nesse tipo de avaliações. Eu aproveitava até a deixa do Antero para dizer outra coisa. Quando o problema já existe a nível físico, a parte das vezes requer também a ação a nível físico, né? Porque ele já está no nível material. Então o tratamento muitas vezes requer também a ação física. Porque ele já, vamos lá ver, proporcional, o tratamento é proporcional ao nível onde ele já está, onde ele já está expresso, onde ele já existe. Portanto, se o problema já existe a um nível físico, nós também temos que tratar o nível físico. Então isso é muito importante, Antero disse, nós não temos de forma nenhuma que aqui deixar de valorizar quando o problema já existe a nível físico. Não, eu vou tratar só com o tratamento espiritual. A minha pergunta era mesmo focalizada no físico, já diagnosticado no físico, como uma doença incurável, congénita. Sim. Eu penso que alguém ali pediu uma palavra. Sim, mas depois, já agora, se por dois, o nosso Paulo primeiro, depois a nossa amiga lá atrás. Por favor, Paulo, boa tarde. E voltar um bocadinho atrás, na questão da pessoa ter mediunidade. Portanto, a pessoa não está no ambiente espírita, não tem ninguém espírita, começa a desenvolver perturbações de obsessão, portanto, pela influência espiritual, e a primeira abordagem será ir ao médico. Perante essa falta de abertura e de não abordar as coisas de uma determinada forma, como é que essa pessoa vai ser encarada na psiquiatria em Portugal para quem não tem conhecimentos da espiritualidade? Porque a pessoa vai apresentar uma série de sintomas, pode ter comportamentos que não são normais no comportamento normal das pessoas. Como é que vai ser medicada? O que vai acontecer a essa pessoa a partir daí? Então, do suposto que a pessoa só tem a mediunidade. Ainda não tem problemas no físico e é um transtorno só mediúnico, de uma obsessão que se começa a instalar, que ela leva a fazer coisas... Mas olha, isso que está a me dizer raramente acontece. Eu vou lhe dizer da minha experiência, é assim, as pessoas, quando têm problemas do fórum psíquico, a última pessoa que recorre ao médico. Da minha experiência, vão a todo lado. A última pessoa que recorre é o psiquiatra. Vão ao bruxo, vão à pessoa ali que faz uma mesinha na esquina, vão ao centro espírita. A última pessoa que procuram é, por sugestão, às vezes até do dirigente espírita, procura um psiquiatra. Percebe? Quando acham que realmente se passa alguma coisa mal e que requerem tratamento médico. Mas normalmente as pessoas preferem ter uma doença do fórum espiritual, um desequilíbrio espiritual, do que um problema psíquico. Portanto, esta é a razão inversa daquilo que está a colocar. Porque normalmente não acontece assim, na minha experiência. As pessoas normalmente, quando estão desequilibradas, procuram ajuda espiritual, seja no centro espírita, no auxílio espiritual ali protestante, católico, aonde for, mas a última coisa que fazem é procurar um médico, porque preferem ter um problema espiritual do que um problema médico. Normalmente é o contrário. Portanto, não é uma questão que se coloca assim com muito importante. Mas, respondendo à sua questão, se de fato uma pessoa tiver um problema espiritual e procurarem um psiquiatra em Portugal, que não tiver essa sensibilidade, vão ser medicadas. É isso, e vão parar aos hospitais psiquiátricos. Eu tenho uma palestra também interessante, que eu costumo contar alguns casos, que
de facto, pronto, às vezes me acontece, né, situações desse tipo, e eu acho que nada acontece por acaso. E seria outra palestra para contar esse caso, não vou contar. Mas eu vou contar um caso. Deixa eu contar um caso. Eu acho que é muito interessante, porque aquelas coisas que não acontecem por acaso. Porque eu acho que os espíritos trabalham bem, não é? Do outro lado, e nos trazem as pessoas certas na hora certas. E normalmente eu trabalho com muitos internos, nós trabalhamos com internos de especialidade, eu tenho 2 internos de especialidade, depois tem um interno de MGF, que é o médico de Medicina Geral e Familiar, que normalmente também está conosco, e do 6º ano da Faculdade de Medicina também vem também estagiar, e eu normalmente estou muito acompanhada nos bancos, muito. Mas a gente, aquele dia que eu não estou com ninguém, aparece a pessoa certa no momento certo, né? E vou contar pelo menos um desses casos que é assim, que é muito interessante. E um dia atendi um senhor que por acaso era pai de uma auxiliar enfermeira da urgência do Hospital do Barreiro, que foi trazido pelo INEM porque foi chamado, o senhor estava caído no chão na sua residência naquele dia de manhã, se levantou, estava no sofá, foi levantar, caiu. E a mulher só teve um comportamento, foi chamar o INEM e levar para a urgência. Pronto. E chegaram na urgência, a senhora enfermeira chamou o chefe do banco, olha, meu pai caiu, foi levado pelo INEM, foi feito todos os exames diagnósticos, foi feito o eletrocardiograma, o homem não falava, estava, portanto, incompleto, estava inanimado. Foi feito o TAC, foi feito o eletrocardiograma, foi feito sinais vitais, tudo. Estava tudo normal, mas o homem não se mexia. Bem, o que é que acontece? Na urgência, quando está tudo normal, a pessoa não fala, a pessoa não se mexe, o que é que fazem? Psiquiatria. Claro. Chamam a psiquiatria e não tinha ninguém. Não tinha ninguém comigo, não tinha interno e não tinha ninguém. Então o chefe me disse, Gláucia, olha, tem aqui um senhor para si. Tá bem, nada. Vou para a urgência. Chego na urgência, o senhor estava calado e mudo. Eu falava com o senhor não me respondia. Bem, passado 2 minutos, 3 minutos, 10 minutos, 15 minutos, o senhor não me respondia. Mas todos os exames normais. Bem, psiquiatria há um diagnóstico de negativismo, catatonia, quer dizer, quando a pessoa chega no estado, ainda quando a pessoa não responde a nada que a gente lhe pergunta. Isso é um diagnóstico psiquiátrico. Pode ser por depressão, pode ser por esquizofrenia. Ou a pessoa está realmente muito deprimido e está num estado que não consegue falar nada por um trauma, uma coisa qualquer, e não consegue responder a nada que se lhe pergunte. Não é? E a enfermeira só dizia isto, ele levantou de manhã e caiu. Bem, e não era nada físico, era psiquiátrico. Ou está assim porque é deprimido, ou está assim porque é esquizofrênico. Também é o estado de catatonia que dá isto. Bem, mas o senhor não tinha história psiquiátrica? Bem, glória a Deus. Mas mais 5 minutos internavam na psiquiatria. Era trigo limpo. Bem, disse, meu Deus, o que é que eu faço ao homem? Sem história psiquiátrica, sem 62 anos, disse, glória a Deus, o que é que eu vou fazer para o homem? Sentei de frente ao homem sentado. Não respondia, não me olhava fixamente, disse, eu só vou fazer uma coisa, orar. Só posso fazer uma coisa, orar. Pedi aos Espíritos me ajudem. E fiz uma coisa e disse, bem, eu vou transmitir energia para o homem, vou lhe dar um passe. Mas como eu não vou pôr aqui a me dar passes ao homem, que não vai ficar bem na urgência, no mínimo, se abrir a porta, vão me chamar de maluca e vão me internar em mim. Então, eu vou fazer assim, eu vou começar a imaginar, fechei os meus olhos, fechei a porta, disse, bem, eu vou passar aqui minha energia para o homem e vou pedir aos espíritos amigos, aos guias espirituais que me ajudem o homem, porque eu não tenho mais nada a fazer pelo homem. Mais 5 minutos eu interno estou na psiquiatria. Porque o homem não tinha história psiquiátrica. É um homem saudável. Não tinha história de depressão, não tinha nada. De repente o homem abre os olhos. Bem, estamos a melhorar. Abre os olhos, olha para mim e diz assim, doutora, continue. Está a me ajudar. Bem, eu disse, ele sabe o que eu estou fazendo. Doutora, está a me mandar energia, continue. Bem, então o homem, assim, e ele percebeu que eu estava a mandar energia para ele. E eu estava, bem, e eu continuei. Eu só fiz uma prece para o homem. Assim.
E com todo o meu fervor, pedi aos espíritos amigos que viessem ao auxílio do homem. E que se fosse realmente influência espiritual, tirasse aquela influência espiritual, libertasse o homem daquela influência espiritual, porque eu não vi outra razão como não tinha antecedentes psiquiátricos nenhuns. E passado 15 minutos, o homem estava a falar comigo completamente bem. E disse assim, doutor, eu vou lhe contar uma história, não sei se vai acreditar. Ia falar completamente normal. E disse assim, eu vou lhe contar uma história. Eu disse sim. Quem não estava já bem era eu. Aí eu disse, sim, pode contar. Olha, eu sou espírita. Sim. Então, ontem à tarde eu fui à casa espírita, em Lisboa. Me disse até o nome da casa. Fui à casa espírita em Lisboa. E sabe, eu levei 2 fotografias dos meus vizinhos. E eu coloquei as fotografias, eles estão se divorciando. Pronto, levei a fotografia para pedir apoio para os meus vizinhos. Deixei lá as fotografias. E quando eu voltei da casa, fui à casa dos meus vizinhos. Cheguei lá, eles estavam a brigar tanto, a brigar, fui para a minha casa, mas não voltei bem. Olha, eu fui, deitei-me, já não me sentia bem. E hoje de manhã acordei, também já não me sentia bem. Olha, só lhe digo uma coisa. Senti uma energia tão má, que já não me levantei do sofá. Bem, o homem caiu redondo no chão e foi levado para o hospital e ia ser internado na psiquiatria. Eu digo, mais 5 minutos ele era internado na psiquiatria. Bem, não acabei a história. Chamei a enfermeira, a filha. Disse assim, olha, senhora enfermeira, esse é meu amigo no Facebook, de vez em quando ele me manda umas piadas. Aí ele, portanto, entrou no gabinete. A filha disse assim, doutor, o que é que fez a meu pai? Ele assim, nada, conversei com o seu pai. Mas ele conversa com o seu pai, ele está normal? Tá, ele está perfeitamente normal. Mas o que é que deu ao meu pai? Enfermeira, né? O que é que deu ao meu pai? Disse, nada, senhora enfermeira, só conversamos um bocadinho, mas pode levar seu pai tem alta. Pronto, e assim foi. É tão importante haverem médicos espíritas, não é? Psiquiatras espíritas, que possam naturalmente fazer uma leitura mais real dos casos e dos acontecimentos. Obviamente que, em termos de caso, a nossa Glaucia poderia estar aqui imenso tempo a contar casos pessoais, não é? Da sua vida, não é? Profissional. Vamos avançar. Mais uma questão, lá ao fundo, por favor. Eu gostaria de fazer uma pergunta que eu gostava de perceber. O facto de nós reencarnarmos tem a ver com o nosso propósito de vir a este mundo ou é uma coisa que é deliberada por Deus? Outra coisa também, existe entre mundos, entre o céu e a terra, e se por acaso existe uma alma, ou enfim, que seja da nossa família, ou dos nossos conhecimentos, que esteja em sofrimento e não consiga fazer a passagem, se é possível que essa alma nos dê sinais e que até nos pese qualquer coisa que ou que não estava à espera de partir tão cedo, ou que essa situação seja muito real, muito concreta e o peso não seja só um peso emocional, mas mesmo físico. Existem 2 perguntas, não é? A primeira é que se o nosso propósito de reencarnar é de Deus e não é nosso. O nosso propósito reencarnatório, à exceção das encarnações compulsórias, que são reencarnações que não são programadas por nós, o nosso propósito é sempre nosso. E como nosso também é um propósito do universo, é um propósito de Deus e dos espíritos que nos assistem. São espíritos sempre um bocadinho mais evoluídos que nós e dos espíritos que, de facto, conosco programam as nossas encarnações, porque nós não programamos sozinhos porque não temos consciência para isto, certo? Então existe sempre uma equipe de espíritos amigos, que são os nossos mentores espirituais, que programam conosco a nossa reencarnação. Quanto mais evoluídos nós somos, mais capacidade temos de decidir sobre as nossas provações existenciais. Portanto, para lá caminhamos. Sempre nós a decidirmos tudo, mas para ainda isso falta bastante, não é? Portanto, é sempre um propósito de Deus que é a nossa evolução.
mas ainda não temos capacidade de decidir sobre todas as nossas provações. Algumas nós devemos escolher, como é óbvio, né? Mas muitas delas são sugeridas pelos nossos mentores e pelos nossos, vamos lá, guias espirituais. Pronto. E a segunda questão que colocou, que existem almas. Almas são espíritos encarnados, na terminologia espírita. Então, espíritos desencarnados que não fizeram ainda uma transição. Existem muitos espíritos desencarnados que não fizeram bem a sua transição. Vamos lá ver. Existem muitos espíritos desencarnados que estão entre nós, que não conseguem se desprender devidamente da vida material. Até porque muitas vezes nós próprios não deixamos eles se desprenderem. Portanto, pelos nossos apegos, pelas nossas próprias emoções, pelas nossas ligações afetivas, e também muitas vezes não os deixamos desprender convenientemente. Muitas vezes não é só eles que não querem, mas às vezes nós não os deixamos. Então, muitas vezes causam-nos peso, muitas vezes causam-nos dissabores, e às vezes essas energias pesadas também nos fazem, consequentemente, por influências energéticas, também adoecer, é verdade. Muito bem, já agora, se me permite, como abordou tantos temas importantes, não é, relacionados com a questão da vida espiritual, a questão da reencarnação, permita-me que a possa aconselhar, já que também está numa casa espírita, que possa fazer o curso básico de Espiritismo, por exemplo, onde pode aceder e a uma compreensão mais profunda sobre cada um desses aspectos, para que a pessoa possa compreender. Porque se a pessoa compreender, ela vai entender melhor e vai aceitar de uma forma diferente, contextualizando melhor a sua vida, e vai dando uma maior compreensão para o fenómeno da vida, daquilo que acontece connosco, daquilo que acontece com os outros, para percebermos toda essa realidade. O Espiritismo vem em nosso auxílio, para que através do conhecimento que nós podemos conquistar, nós consigamos, não é, dilatar os nossos horizontes e trazer uma maior certeza da vida espiritual, não é? Que a vida continua sob as nossas necessidades espirituais que nós comportamos para o trabalho de nos vencermos a nós mesmos, não é? Através da prática do bem e do amor que aqui foram falados. Portanto, é a nossa sugestão, estimada amiga. A última questão, ali para aquele lado, por favor. Boa noite. Boa noite. Eu queria saber uma coisa. Como é que o médico em si faz um diagnóstico, por exemplo, se já está diagnosticado uma doença? Como é que o médico vai fazer a escolha do fármaco adequado à doença mental? A doença mental, porque é a parte mais difícil de elaborar. Eu queria saber como é que eles fazem essa escolha, porque há tantos medicamentos. Como é que eles fazem a escolha para aquela tipo de pessoa e não outro fármaco que seria ideal para outra e que não seria para aquela? Como é que ele faz essa escolha? Essa pergunta é tão difícil. Isso é difícil, mas pronto, eu vou dizer uma coisa que é assim, hoje em dia nós fármacos e hoje em dia, por exemplo, quando fala de psiquiatria, hoje em dia a psiquiatria medica sintomas, mais sintomas do que doenças, porque um fármaco muitas vezes serve para muitas doenças e às vezes um único fármaco, a depender da dose, que é mais complicado ainda, um fármaco, a depender da dose, dá para muitas coisas diferentes. Por exemplo, um determinado fármaco, se for na baixa dose, dá para, desde a depressão e esquizofrenia. Portanto, agora, muitas vezes a pessoa que está na frente, a gente avalia o quê? Avaliamos tantas coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, se é jovem, se tem um perfil metabólico que a gente precisa ou não preservar. Quando eu falo perfil metabólico, se a pessoa é magrinha, se não é magrinha, se pode engordar, se não pode engordar, tem fármacos que engordam, fármacos que não engordam. Portanto, se é uma pessoa cujo perfil metabólico eu tenho que preservar nesse sentido, há fármacos que são, e isto é muito importante dizer, há fármacos que preservam o sistema nervoso central naquele sentido da neuroplasticidade, por exemplo. Há fármacos que são neurotóxicos. Hoje em dia a gente sabe que há fármacos, os primeiros fármacos da psiquiatria
tem efeito neurotóxico sobre os neurônios. Eu não vou dar para um doente jovem que eu quero preservar a cognição. Portanto, então, mas eu também sei que há fármacos em estados confusionais, aqueles fármacos podem ser utilizados pontualmente, para perceber no serviço de urgência, mas, entretanto, há fármacos hoje em dia que, por exemplo, um doente deprimido, isso é muito importante, eu vou lhe dizer só isso muito rapidamente. Um doente deprimido, se não tratar, tem uma chance de ter uma recidiva, uma segunda chance de ter uma depressão de 25%. Se tiver duas depressões, tem uma chance de ter uma terceira depressão de 50%. Se tiver 3 depressões, tem 75% de recidivagem. Mas se a pessoa continuar numa depressão crônica, eu sei que há uma área do cérebro que vai atrofiar. E essa área do cérebro chama-se hipocampo, que é uma área que está relacionada com a memória, com a atenção e a concentração. Então, não há pessoa deprimida que tenha boa memória, que tenha boa atenção e que tenha boa concentração. Mas eu também sei que os fármacos que são utilizados para depressão preservam o hipocampo. Por quê? Porque a neuroimagem já me mostra hoje em dia que as pessoas tratadas para depressão têm menos atrofia do hipocampo. Então eu sei que os fármacos que são utilizados para depressão preservam o hipocampo. E as pessoas tratadas com fármacos para depressão têm menos atrofia e menos problemas de memória. Então, alguns fármacos na psiquiatria, a neuroimagem, já mostram que tem um efeito positivo na neuroplasticidade, melhoram a neuroplasticidade, deterioram menos o cérebro. Então, há patologias psiquiátricas que têm mesmo que serem tratadas, porque senão o cérebro vai deteriorar. Certo? Então, aquele preconceito de dizer não vamos usar fármacos psiquiátricos porque senão as pessoas vão ficar dependentes é mentira. Porque se não tratar, vão deteriorar o cérebro. Agora, há fármacos psiquiátricos que eu vou evitar. Por exemplo, se eu tenho um paciente jovem que está muito ansioso, eu não vou usar o benzodiazepina. Por quê? Porque vai ficar dependente. Então, eu não vou usar aquele fármaco com doente jovem. Então, há muitas coisas que a gente vai avaliar quando vai passar um medicamento com doença. O que a nossa Gócia está a dizer é um curso de diagnóstico e de tratamento. Muito bem. Nós vamos encaminhar-nos, não é, para o final dos nossos trabalhos. A nossa estimada amiga, que agradecemos muito o carinho e a presença da nossa Gláucia aqui junto de nós. Não sei se quererás dar alguma palavra final aos nossos estimados. Sim. Eu gostaria de vos agradecer, sobretudo pela vossa atenção, porque as pessoas estiveram aqui muito atentas. Gostaria de vos dizer que todas essas coisas que aqui vos disse, que vos trouxe hoje, de facto foi de coração. Portanto, gostava que ficassem com esse tema e que refletissem sobre isto, mas que o mais importante de tudo isso, em relação à saúde e em relação às doenças, é nós sabermos prevenir, né? Saber prevenir é ter um comportamento adequado, é ter uma atitude mental positiva no nosso dia a dia, acreditar que todos os dias, apesar das dores, dos sofrimentos, das provações que todos nós temos, amanhã vai ser um dia melhor. Muito obrigada a vocês todos.